aqui com a gente, tá? Eu trabalho, então, para quem não me conhece, eu trabalho com criação e facilitação de jogos e fiz uma mentoria com a Patrícia Yanchak, que terminou na semana passada, e ela é uma pessoa muito inspiradora. Então, por isso que eu a convidei para esse nosso encontro. A Patrícia é uma baita profissional, jornalista, e se dedica agora ao marketing digital e sabe tudo de Instagram. Então, Patrícia, por favor, começa te apresentando, diz quem tu é. Se apresenta aí para a gente. Que alegria ter esse convite de estar aqui contigo, bem feliz, bem feliz e grata mesmo. Muito obrigada por fazer parte desse quadro aqui de inspiração e principalmente saber que de alguma maneira eu inspiro as pessoas. Isso é uma alegria para mim. Então, eu sou a Paty Yanczak, como a Mônica, ela soletra certo, ela fala certo o meu nome. Mas eu sou de Caxias do Sul, a gente mora pertinho, e eu sou jornalista de formação, mas eu sempre brinco que isso não significa nada, porque hoje o meu diploma de jornalista é só para dizer que eu sou jornalista, porque eu atuo como estrategista digital e mentora de prestadoras de serviço que cansaram de serem relevantes e querem se tornar autoridade e referência através de um posicionamento digital estratégico. Então, hoje o meu trabalho é realmente contribuir para que profissionais, empreendedores, eles possam se posicionar no digital de maneira que dê resultado, né? Então, o meu foco de trabalho hoje, ele é um pouco diferente, mas ele é mais voltado para as pessoas do que realmente para o digital. O digital é só uma ferramenta. Joia. E Patrícia, assim, quando é que tu começou essa tua virada? Foi sempre que tu te interessou por marketing ou como é que foi? Como é que foi essa tua virada de jornalista? Tu sabe, Mônica, que quando eu entrei no jornalismo, a motivação que eu tive para o jornalismo é que eu sempre gostei muito de escrever e sempre tive essa habilidade de escrever. E aí, quando eu fui, né, adolescente a gente não tem muita noção, né, do que vai ser quando crescer, quais são as possibilidades. Então, a gente pega mais ou menos aquilo que a gente acha que sabe fazer e pensa, isso que é meu talento, vou fazer. E aí eu decidi fazer jornalismo, porque eu imaginei, sei lá o que eu imaginei, que seria algo que eu me daria bem. E foi, claro, foi, mas eu nunca atuei como jornalista. Por quê? Porque já no início da faculdade, quando eu estava conhecendo o curso, eu me lembro muito bem que numa das aulas a gente teve um encontro com colegas nossos que já estavam no nível mais avançado do curso e eles já eram profissionais que estavam no mercado. E eles estavam contando o dia a dia do jornalismo, como é que era e toda aquela coisa. E aí uma colega falou assim, pois é, porque quando eu estou de plantão no Natal, daí eu ganho folga no Ano Novo. Daí eu disse, como assim plantão no Natal? Aí ela disse assim, sim, a gente trabalha direto, a gente não para no feriado. Eu falei, não, eu não quero trabalhar no Natal, porque o Natal é uma coisa muito importante para mim. Eu quero ficar com a minha família. Aí ela disse, não, porque na redação tem que ficar e a gente fica de plantão. Aí eu disse, eu não quero trabalhar no Natal, vou procurar alguma coisa de jornalista que eu não preciso trabalhar no Natal. Daí eu comecei a pensar o que dentro do jornalismo eu podia fazer que eu não precisasse estar dentro de uma redação de plantão no Natal. E aí eu descobri, né, conheci, porque naquela época não era comum assessoria de imprensa, que trabalha conteúdo dentro das instituições, dentro, né, das empresas. E aí, claro, tu faz horário de empresa, tu faz horário de instituição, não trabalha no Natal. Aí eu comecei, então é isso que eu quero, trabalhar com jornalismo empresarial. Então, eu foquei a minha profissão de jornalista no jornalismo empresarial, na assessoria de imprensa. Só que aqui em Caxias não tinha, só tinha 2 assessorias de imprensa. Tinha da prefeitura e a assessoria de imprensa da universidade, só. E aí, depois, o resto era tudo assessorias de imprensa terceirizadas, aí de Porto Alegre, de São Paulo, as empresas que investiam nisso, né? Então, eu vou aprender, e fui trabalhar, consegui uma bolsa de trabalho na própria universidade, trabalhei na universidade como assessora de imprensa,
consegui durante 1 ano e meio, aprendi muito, só que eu precisava evoluir. Daí eu fui para a redação publicitária. Eu tinha um colega que tinha uma agência de propaganda e a gente era amigos e ele começou então a ver que eu gostava de escrever, que eu sou bem criativa, gosto de ter ideias e tal. Ele me chamou para ser redatora publicitária e eu fui aprender. E aí foi aí que eu entrei no marketing. Foi na redação publicitária que eu entrei no marketing, porque Sim. Aí eu comecei a entender esse universo do marketing, eu comecei a entender essa característica de tu trabalhar o conteúdo focado no marketing. E dali por diante, só fui aprendendo as diferentes formas de fazer marketing. Até que veio o marketing digital, e aí o marketing digital, para mim, assim, foi a virada de chave dentro do marketing, porque ele deu muitas possibilidades, principalmente para as empresas e para os empreendedores, de poder fazer um marketing mais livre, de poder fazer um marketing além da publicidade, que antes as empresas eram muito limitadas, elas tinham a possibilidade de fazer publicidade, e o marketing era muito caro. Então, eram poucos os que tinham acesso, e o marketing digital, então, trouxe essa possibilidade para todos. Ele se tornou algo que todo mundo pode, que todo mundo tem acesso. Então, democratizou o marketing. Então, explica para a gente a diferença desse marketing antigo, dessa publicidade que aparecia na televisão, para o marketing que é feito hoje nas redes sociais e que a gente faz, né? Qual é a diferença de linguagem, digamos assim, tipo de cuidados que a gente tem que ter? Tá. Bom, o marketing, a publicidade tradicional, porque marketing é muito amplo, né? Marketing entra, inclusive, vendas. Mas vamos falar da publicidade que está dentro do guarda-chuva do marketing, que é onde está também a comunicação. A comunicação empresarial e a comunicação institucional voltada às vendas, né? Então, a gente pode chamar de marketing. E antes, como que era, né? A gente... para eu poder chegar, impactar pessoas, eu precisava trabalhar muito a minha exposição. Eu precisava pagar para daqui a pouco aparecer num jornal, numa revista, num outdoor, e era muito caro. Então nem todo mundo tinha acesso. Além de ser caro, de ser mídia cara, eu não conseguia mensurar o resultado. Então, eu colocava um outdoor na rua, fazia uma campanha de outdoor, mas eu tinha uma ideia de quantas pessoas estavam sendo impactadas, mas eu não tinha um número exato. E, principalmente, eu não tinha como mensurar se as vendas lá da ponta que estavam sendo feitas estavam vindo desse investimento. Então, não te dava controle sobre o teu investimento. Estou investindo tanto e está retornando tanto. O marketing digital veio para democratizar o acesso. Então, hoje, é muito fácil tu ter um posicionamento nas redes sociais, tu trabalhar uma campanha de e-mail marketing, tu ter um site. Claro, tu precisa ter uma estratégia, tu precisa ter um conhecimento, não é só ter as coisas, tu precisa realmente fazer com que isso seja profissional. Mas tu consegue mensurar cada investimento que tu faz. Por quê? Porque tu bota R$1 aqui, tu sabe quanto sai aqui. Se tá saindo 2, 3, 4. Então, isso te torna muito mais assertivo nos teus investimentos também, produtiva naquilo que tu tem de retorno, porque tu consegue entender, e assertiva no público que tu vai impactar. Porque se eu for colocar um anúncio no jornal, eu vou estar impactando todos os públicos e necessariamente não o meu público. Agora, numa rede social, no Google, no e-mail, eu consigo falar com a pessoa que eu quero, que é aquele meu potencial cliente. Então, eu também não gasto energia à toa. Poxa, eu estou conversando com todo mundo. Não, eu estou conversando somente com as pessoas certas. Então, essa é a diferença. A gente tem controle hoje sobre todos os investimentos. A gente tem assertividade sobre o impacto que a gente está gerando e a gente se torna muito mais, otimiza muito mais os nossos recursos, os nossos investimentos. Muito legal. E a tua atuação é muito no Instagram, né, Patrícia?
Então, eu queria que tu falasse assim, qual é a diferença de linguagem do Instagram para o LinkedIn ou para o Facebook, enfim, porque são tantas as redes sociais que a gente acaba tendo que escolher uma ou outra, ou enfim, né? Então, eu queria que tu falasse sobre isso, assim, né? A escolha que a gente tem que fazer de rede social ou de linguagem na rede social. O que acontece? Qual é o critério que a gente precisa ter muito consciente? Qual é o critério que eu vou ter para escolher a rede social? O critério é aonde está a pessoa que eu quero impactar, aonde está meu potencial cliente. Então, a gente estava conversando sobre isso, né, Mônica? Então, se no teu caso, que tu lida com profissionais de RH, o profissional de RH, ele está, sim, no LinkedIn, mas ele não está gerando negócios, recrutando pessoas e melhorando as suas habilidades enquanto RH e melhorando o seu setor também dentro da empresa. Ele está no LinkedIn, porque ali é uma rede business. E o RH, ele está no LinkedIn, no sobrenome da empresa, né? Então, ele não está sozinho, só ele se posicionando como um profissional autônomo. Ele está sempre por trás de uma corporação, de uma instituição. Então, o critério para escolher é qual é a pessoa que eu quero impactar. No meu caso, eu quero impactar empreendedores autônomos, profissionais liberais. E esses profissionais, eles não estão gerando negócio no LinkedIn. Eles, por exemplo, eles não estão, eles estão querendo vender o seu serviço. E por eles estarem querendo vender o seu serviço, eles estão falando com o público final. Quando a gente quer vender algo, quando a gente quer impactar uma pessoa, propriamente, o CPF, vamos usar assim, eu quero impactar o CPF, não o CNPJ, então aonde que eu tô? Estou no Instagram. Então, a gente precisa entender onde as pessoas estão, quais são os comportamentos dela em cada rede social, para a gente definir qual rede social a gente vai estar. Definida a rede social, a gente precisa entender a linguagem dessa rede. Então, no caso, a rede social do LinkedIn, ela é uma rede social muito mais corporativa, ela tem uma identidade, né, de conteúdo menos criativo e mais de dados, informações, né, do que o Instagram, que é uma rede social totalmente de entretenimento, de conexão através de entretenimento, de conexão com as pessoas através de imagem, através de visual, através de... e também de educação. Então, é uma rede social que as pessoas vão lá para aprender alguma coisa, para buscar inspiração, para se entreter. E eu preciso trazer isso para o meu conteúdo. Eu preciso trazer um toque de entretenimento ou um toque de educar em relação a alguma coisa, ensinar alguma coisa, ou inspirar, trazer um toque de inspiração. Então, essa é a diferença. Claro, a gente tem outras redes sociais, a gente está aqui no canal no YouTube. O YouTube também é uma ótima ferramenta. Por quê? Porque aqui tu consegue trazer um conteúdo mais profundo do que nas redes sociais como o LinkedIn e o Instagram. Porque aqui tu consegue ter um conteúdo mais robusto, mais completo. Então, tu faz a captação nas redes e traz para o YouTube, por exemplo, para aprofundar determinado tipo de conteúdo. Então, a gente precisa entender a persona. A partir do comportamento da nossa persona, a gente vai para a rede social e precisa entender a linguagem da rede social. Uhum. E qual que tu vê assim que são os maiores erros que as pessoas cometem nas redes sociais, especialmente no Instagram? Porque eu acho assim, ó, que tem muita gente que assiste esse canal e está procurando recolocação. Então, muitos vão para o LinkedIn para isso, né? Mas tem também quem está querendo vender os seus produtos ou serviços, né? E daí, que tipo de erro que pode estar cometendo no Instagram, por exemplo? Bom, vamos imaginar o seguinte: eu estou procurando emprego, estou procurando uma recolocação no mercado ou buscando novas oportunidades. A gente precisa lembrar que hoje existe um comportamento que é comum a todos, não existe pessoa, não existe alguém que me diga assim, nossa, eu não sou assim. Todo mundo faz o seguinte: pega o nome, vamos imaginar, pega o currículo e vai olhar o Instagram da pessoa. Por que esse comportamento?
porque as pessoas querem te conhecer. As pessoas querem saber quem tu é. O maior erro das pessoas hoje é trazer para a rede social aquilo que é intimidade, tá? Então, temos duas questões. A questão da intimidade e a questão da exposição. A pessoa pensa que ao expor o seu posicionamento, ela vai estar se expondo à sua intimidade. Mas não é isso. Muitas têm a dificuldade de expor demais a intimidade, e aí tu fica pensando assim, nossa, posta foto, vamos falar de mulher, né? Posta foto de biquíni, posta foto sensual, e daqui a pouco tá lá um RH, um recrutador, olhando aquelas fotos. Posta foto na balada, na noite, entende? Ai, mas é minha rede social, é minha intimidade. Não. Se tu publicou na rede social, ela é pública. Todo mundo tem acesso. E aí, o que acontece? Aquilo que tu não mostraria para o público, tu não tem que mostrar nas redes sociais. Então, para quem está buscando oportunidades, precisa pensar nisso. As empresas vão olhar como é que é teu comportamento nas redes sociais, o que tu tá postando, quais são as suas opiniões, né? Então, daqui a pouco a pessoa vai lá, é ativista, ou sei lá, tá falando mal de alguém, tá entrando em debate, e que isso não tá de acordo com os valores da empresa. Óbvio que a empresa vai olhar. Então, tem que ter esse cuidado de trabalhar a sua imagem de acordo com aquilo que gostaria de ser reconhecido. Olha, eu quero ser reconhecida como uma profissional séria. Então, tu tem que ter ali um posicionamento sério, mesmo que seja a tua rede pessoal e não profissional. Tu tem que transmitir a imagem que tu quer ser reconhecida. Então, o maior erro hoje que eu vejo no LinkedIn, não tanto. No LinkedIn eu vejo só, e daqui a pouco tu me disse, tu concorda, Mônica, mas no LinkedIn eu vejo de erro as pessoas reclamando das empresas. Tipo assim, eu estava naquela empresa, fui demitida, então eu vou lá e faço um desabafo falando mal. Eu vejo muito isso. Isso também não é legal. Por quê? Porque por pior que tenha sido a relação, não vale a pena ficar expondo isso. Não vai levar a lugar. Não é um lugar de desabafo, entende? Por pior que tenha sido a relação, né? E nas redes sociais, como Facebook, como Instagram, igual. Não expor a tua intimidade, não expor a tua aquilo que tu não gostaria de ser reconhecida na rua. Porque aquela vai ser a imagem que tu tá transmitindo, é assim que as pessoas vão te ver, e que daqui a pouco não vai ser a forma como tu gostaria de ser vista. E eu acho até infantil, né? Porque muita gente diz assim, mas é uma imagem artificial que é passada através das redes sociais, mas não é artificial, ela é selecionada, né? Ela é selecionada, ninguém quer saber das tristezas profundas não é isso que a gente tem que expor mesmo, não é que a gente não passe por esses perrengues ou tristezas, ou seja lá o que for, mas não é isso que a gente vai expor. Então, eu acho que essa seleção é importante, né? Assim, a gente tem que imaginar que são recortes que a gente dá da nossa realidade e que a gente decide compartilhar. Então, quando começou os Reels, né, no Instagram, aí veio todo mundo fazendo dancinha, né? Então, gerou uma crise existencial na maioria dos empreendedores, porque eu não quero fazer dancinha, que horror, isso não é para mim. Então, isso foi uma coisa assim que, poxa, tu não precisa fazer aquilo que não tem a ver contigo, entende? Só porque faz parte da tua realidade, daqui a pouco, sei lá, tu tá vivendo uma situação difícil na tua vida, tu tá vivendo uma crise financeira, tu tá se separando do marido, tu tá, sei lá, alguma coisa tá acontecendo, tu não precisa falar. Mas isso não é real? É real, mas tu tá fazendo um pequeno recorte e tu tá trazendo para o mundo o recorte que te interessa. Usa isso a teu favor e não contra ti, né? Ou daqui a pouco tu quer compartilhar uma viagem que tu fez, que tu super curtiu, que tu super gostou, mas quando vê, tu tá expondo lá tuas fotos na praia, de biquíni e tal. Pra quê?
curte a tua viagem, aproveita, usufrui, mas compartilha aquilo que seja estratégico, né? Compartilha, daqui a pouco sim, eu estou nesse lugar lindo, mas tu não precisa expor a tua intimidade. Tu não vai aparecer na empresa de biquíni, não vai, né? Por quê? Porque tu nunca usa? Não, porque a tua intimidade, e que talvez não seja legal compartilhar com os colegas a tua intimidade. Então, na rede social é a mesma coisa. Eu acho que isso também é porque as pessoas seguem muitos artistas, né? E os artistas, se um artista aparece de biquíni, ele faz sucesso, mas a gente não faz sucesso. Mas, ô Patrícia, olha só, eu queria, já encaminhando aqui, nós nos conhecemos em uma mentoria que tu estavas dando na Rede Mulher Empreendedora. Então, eu queria que tu falasse sobre isso, sobre mentorar mulheres para a digitalização. Me conta como é que tu chegou, como é que tu te tornou mentor e qual é a importância desse trabalho, que eu tenho para mim a importância, mas eu queria que tu falasse. Legal. Então, eu trabalhava numa empresa de tecnologia. Antes da pandemia, trabalhei durante 5 anos. Eu fui head de marketing dessa empresa. Então, a minha jornada empreendedora sempre foi B2B, negócios, business, tá? E só que eu vivi os dois lados, como dona de um negócio de prestação de serviço e depois como a empresa que contrata os serviços da prestadora de serviço. E eu comecei a perceber que existia ali uma dificuldade de posicionamento do prestador de serviço, porque o cliente não entendia a necessidade. Então, existia uma diferença ali de comunicação, porque o prestador de serviço não sabia se posicionar para que o cliente entendesse. Quando eu saí, no início da pandemia, eu saí querendo sair do marketing, mudar de áreas, né? Então, trabalhar com a área de desenvolvimento humano, trabalhar com treinamentos, trabalhar, né? Porque eu estava me especializando nessa área também, e eu estava gostando muito. Só que aí veio a pandemia e ninguém mais queria treinamento, ninguém mais queria essas coisas. Mas eu tinha toda uma autoridade já construída na área de marketing. Então, o que eu fiz? Na pandemia, eu identifiquei a necessidade de ajudar essas profissionais, principalmente de 35 anos a mais, que diante de tudo paralisado, elas não sabiam o que fazer com seus negócios, porque elas não estavam digitalizadas, porque elas não estavam no digital. Elas não sabiam vender no WhatsApp, elas nem tinham WhatsApp direito, elas não tinham Instagram, elas não tinham site, elas não tinham nada. E elas estavam simplesmente perdendo o mercado para aquelas que estavam chegando, que tinham menos tempo de mercado, mas porque abriram o Instagram, já tinham tempo, já estava lá se expondo, já estava lá trabalhando o seu posicionamento, elas estavam ganhando aquele espaço que elas estavam deixando, né, vazio. Então, eu comecei a ajudar elas. Só que o que acontece? Diante disso, eu precisei desenvolver uma metodologia para ajudá-las. Por quê? Porque eu não queria prestar uma consultoria e também não queria ser a terceirizada. Porque eu entendo, Mônica, que tu precisa aprender a fazer para poder ter resultado. O posicionamento digital é teu, é muito pessoal, é quem tu é como tu pensa, é a tua autoridade. Tu é a pessoa que vai prestar o serviço, então as pessoas precisam se conectar contigo. E aí, se tu terceiriza isso, tu perde essa conexão. Uma pessoa vai fazendo automático alguma coisa que é teu. E isso não dá certo. E aí isso frustra, desmotiva, gasta dinheiro, né? A gente não está podendo. O prestador autônomo, o prestador de serviço, não tem dinheiro para investir e não tem resultado. Então, eu desenvolvi uma metodologia com base em toda a minha experiência para facilitar a vida para essa mulher que não tem experiência, que não é digital, né? É analógica. E aí, e nisso veio o contato com a Rede Mulher Empreendedora, porque na pandemia a gente se conectou e elas me convidaram para fazer plantões de mentoria. E aí eu comecei a participar dos plantões. E quando veio o projeto, elas me disseram, Paty, quer ser mentora junto com... Tem várias mentoras, a gente acha que é mais de 20 mentoras. Quer fazer parte
das mentorias da Rede Mulher Empreendedora, eu disse com certeza, porque é a minha forma de ter escala também no meu negócio. Então, eu consigo impactar muito mais mulheres através da rede do que sozinha. Que daqui a pouco, poxa, eu ainda sou pequenininha, eu ainda tenho, né, trabalho de formiguinha, mas na rede, que é uma grande rede que impacta muitas mulheres, eu tenho condições de estar ajudando muito mais. Então, isso é uma experiência incrível para mim. Isso aí, procurem, gente, a Rede Mulher Empreendedora na rede, aí na internet, vocês vão ver muito legal o material deles, assim, e os cursos gratuitos que são dados lá, então, muito interessante. Patrícia, agora chegou a hora do dado, tá? Como eu tinha te explicado, eu jogo dado, daí vai ser uma coisa, e tu me diz o que isso te inspira, tá? Tá bom. Que tipo de... Lugar. Então, eu quero que tu fale sobre um lugar que te inspira, ou te inspirou, para onde tu quer ir, enfim, algum lugar. Um lugar que me inspira muito, que eu já visitei 2 oportunidades e eu amo e voltaria seguidamente, é Montevidéu. É um lugar muito inspirador. Tu também gosta? Porque ele mescla... Amo Montevidéu. Eu amo Montevidéu. Amo que tem toda uma história. Eu amo história. Eu amo esse cenário antigo que tem. As pessoas, elas são muito amigáveis também. A cidade, ela é muito gostosa e aconchegante. Então, assim, Montevidéu, para mim, é uma cidade... Uruguai como um todo, mas Montevidéu é uma cidade muito inspiradora, que eu voltaria e sempre tem coisa para ver lá, e eu adoro história, e tem coisas muito legais lá. Nossa, nós estamos muito afinadas, Patrícia, porque eu adoro também o Uruguai, Montevidéu. Eu fui antes da pandemia, foi a minha última viagem. Eu fui com meu filho, amo de paixão Montevidéu. Já fui um monte de vezes para lá. Bate a Páscoa e eu vou para Montevidéu, porque eu adoro aquilo lá, né? Nós já legal. Fomos 2 anos seguidos passar o ano novo lá, fazer férias assim. E, nossa, é muito gostoso. E a gente gosta, Mônica, de ficar num bairro, né? Então, a gente tem o nosso bairro lá, a gente gosta de ficar lá como se a gente fosse morador, assim, de circular, isso, de ter uma experiência de quem mora lá, e não, de repente, ali nos hotéis e nas coisas. Não, a gente gosta de ficar bem aconchegado, para poder caminhar, para poder fazer passeio e ter uma experiência de morador, assim, porque é uma cidade muito, muito, muito aconchegante. E é uma cidade plana e segura, né? São as duas coisas fantásticas, assim, para turista, né? Tudo de bom. Patrícia, então, muito obrigada pela nossa conversa. Eu espero que muita gente te descubra no Instagram. Tu não quer passar o teu Instagram? O meu Instagram, não sei se aparece aqui, mas é patty.jankzak. Jankzak. É difícil, mas só botar Patty com Y. Já vai aparecer eu. E tu ficou sem áudio. Ou eu? Eu vou colocar aqui o teu endereço, tá? Então, te agradeço muito, tá? E é isso aí. Conheçam a Patty, conheçam a Rede Mulher Empreendedora, tá? Você só tem a ganhar. Ela é ótima, ótima. A Patrícia é ótima, tá? Também. Um beijo para ti. Boa noite. Vamos enfrentar o vendaval agora, né? Vamos ficar bem quentinha. Tchau, tchau. Tchau.